Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Planeta Química. No vídeo de hoje vamos fazer a resolução da prova de Química do Enem de 2023. Lembrando que as questões serão classificadas em fáceis, médias e difíceis, baseado na minha experiência e também baseado no próprio Enem, nas questões anteriores, certo? Vamos começar com a questão de número 94. Então, vamos ler juntos. A questão começa falando sobre os solos amazônicos, que são ricos em silicatos, não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reterem nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de um insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, biochar, obtido da queima da matéria orgânica, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Então, essa é a contextualização da questão. Agora vamos para a parte química. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava, em parte, relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregado negativamente. Então, um esclarecimento aqui em relação ao carboxilato. Então, nós temos o grupo carboxila, que é um grupo orgânico, esse aqui. Esse grupo ele pode sofrer o fenômeno da ionização, principalmente na presença de água, e o resultado dessa ionização é a formação de um ânion, cujo nome é carboxilato, mais o íon H+, que sofreu o fenômeno da ionização, né? Então, a gente está falando dessa espécie química aqui, que está associada ao solo com biocarvão. Então, essa estrutura aqui é essa daqui, um pouco mais detalhada. Então, a questão fala o seguinte, que esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes de potássio, cálcio e magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação do solo no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustra a figura em que Mn+, representa os cátions metálicos. Então está aqui, ó, o Mn+, representa um cátion metálico que está ligado ao carboxilato através do que a gente chama de ligação iônica. Bom, aí a questão diz o seguinte: de acordo com a escala Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é 3,44. Aí ele coloca aqui nessa tabela os valores de eletronegatividade dos elementos metálicos. E diz assim, pergunta, o cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato. Então a gente quer o cátion que vai gerar o maior caráter iônico. Então esse conceito de caráter iônico, vamos lá, vamos construir a ideia. Nós estamos falando de um conceito chamado caráter iônico. Então, a gente quer o maior caráter iônico. O caráter iônico ele vai ser maior quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. E essa diferença de eletronegatividade nesse contexto é a eletronegatividade do oxigênio menos a eletronegatividade do metal. Vou botar aqui metal. E aí, se a gente quer a maior diferença, nós precisamos encontrar o metal que vai ter a menor eletronegatividade. E aí, se a gente olhar para a tabela, quem tem a menor eletronegatividade é o elemento potássio, está aqui, ó, com 0,82. Ele que vai gerar uma maior diferença de eletronegatividade e, consequentemente, um maior caráter iônico. Portanto, a resposta correta é a letra A, potássio.
uma questão que parece complicada, mas se você entender o conceito de caráter iônico, esse aqui ele é fundamental para entender a questão. O conceito de caráter iônico ele é fundamental para acertar essa questão. Eu considerei uma questão de nível fácil, certo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 96. Ela diz o seguinte: a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia saturada contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeia ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela adicionar a centelha do motor. Isso a gente chama na química de octanagem, então é uma questão que trata do conceito de octanagem. Apesar da questão não falar o nome octanagem, o conceito por trás dessa descrição é octanagem, certo? Bom, no quadro estão representados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Entre os compostos, aquele que conferirá maior desempenho. Então a questão está dizendo que a ramificação ela auxilia no processo de resistência, né, do combustível à compressão, né, antes da ignição. Então, se a gente analisar as moléculas sugeridas, o N-decano ele é uma cadeia normal, uma molécula de cadeia normal, ou seja, não tem ramificação. A mesma coisa se aplica ao N-heptano, uma cadeia normal. Agora, o 2,2,4 trimetilpentano tem 3 ramificações. Essa daqui, 3-etil-4-metil-hex-1-eno, tem 2 ramificações. Enquanto que essa última tem também 2 ramificações. Já que ramificação aumenta essa capacidade de resistir à compressão do pistão, ou seja, aumenta a octanagem, a molécula que tem 3 ramificações seria a de número 3. Portanto, a resposta correta é a letra C, de Canadá. Também considerei uma questão de nível fácil, pois a questão, ela, no seu enunciado, ela explica o conceito de octanagem sem você precisar saber previamente esse conceito. Vamos para a próxima questão. Questão de número 97 diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos, o famoso lixo, né? No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre incineração de frascos de aerosóis, por exemplo, desodorantes, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão, né, em seu interior até culminar na explosão. Então, uma questão que fala sobre a questão da pressão dos gases, né? Então, suponha um frasco metálico de aerosol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus no momento da explosão. E ele dá o valor aqui da constante R, né? Essa é uma constante relacionada a uma fórmula. Bom, para você fazer essa questão, tem que saber a equação geral dos gases. Pressão vezes volume igual a N vezes R vezes T, que é a equação geral dos gases ideais. Para lembrar dessa equação, tem um macetinho, né? O macete é uma frase que é por você nunca rezei
tanto. Né? Dá para lembrar da equação com essa frasezinha aqui. Então, P de pressão, V de volume, N de número de mols, R é esse R aqui, que é a constante geral dos gases, e T é a temperatura em Kelvin. Então, nós vamos precisar calcular qual foi a pressão, né? Então, essa é a incógnita. O volume, gente, o volume é 100 ml, só que a gente tem que trabalhar com litro, porque a unidade litro está aqui na constante. Então, a gente vai dividir isso aqui por 1000. Então, vai dar 0,1 litro. O N é o número de mols, que é 0,1 mol, já está na unidade que a gente precisa, porque aqui ó, a unidade mol. O R é o valor da constante, a gente já tem. E a temperatura é dada em 650 graus Celsius. Mas a gente precisa da temperatura em Kelvin. Então, para chegar na temperatura em Kelvin, você pega a temperatura em Celsius e soma 273. Isso vai dar 923 Kelvin. Então, tem que trabalhar com temperatura absoluta na escala Kelvin. Então, está aqui o valor, está aqui a quantidade de mols, está aqui o volume. A gente quer calcular a pressão. Então, vamos à equação. Por você... nunca rezei tanto. Substituindo, fica pressão vezes o volume, 0,1 litro, igual a 0,1 mol vezes 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin vezes 923 Kelvin. Aqui a gente pode usar um macete que é 0,1 de um lado, 0,1 de outro. A gente pode simplesmente cancelar e aí a conta fica pressão igual a 0,082 vezes 923. Fazendo a conta, a resposta dá 75,7, mas o gabarito dá aproximadamente 76 atm, que é a unidade de pressão da constante. Olha aqui, ó, atm. E aí a resposta correta é a letra C de Canadá. Considerei, pela questão não da equação, considerei uma questão de nível médio. Você tinha que saber equação de cor e você também tinha que saber fazer essas conversões de unidade, substituição na fórmula e cálculo. Então, uma questão de nível médio. Vamos para a próxima questão. Questão de número 108 diz o seguinte. Acetonas, que é uma classe de compostos orgânicos, né, fazem parte das famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula hexantrezona, que é o nome de uma acetona, é um exemplo desses compostos voláteis responsáveis pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Ou seja, ele está descrevendo uma reação orgânica que a gente chama de oxidação, né? Oxidantes seriam agentes oxidantes que iam promover a oxidação de uma substância para formar acetonas. Para produzir esse composto volátil, deve-se oxidar, ou seja, ele quer saber o reagente dessa reação de oxidação. Então, aqui nós estamos falando de um clássico caso de oxidação de álcool. Os álcoois, dependendo do tipo de álcool, é possível obter uma acetona. Então, lembrando que se nós tivermos um álcool primário e ele oxidar, nós vamos ter um aldeído. E esse aldeído, se oxidar, vai formar um ácido carboxílico. Certo? Agora, se esse álcool for secundário, ao oxidar ele vai formar uma acetona.
E já que a gente está fazendo aqui uma revisãozinha, se ele for terciário, na presença de um agente oxidante, ele não reage. Então, senhores e senhoritas, o que nós estamos interessados é na produção de uma acetona, afinal a substância em questão é uma acetona. Então a gente precisa saber qual é o álcool secundário que dá origem a essa acetona. Então vamos começar de trás para frente. A gente está falando de uma reação de oxidação. Então na presença, né, de oxigênio nascente, nós vamos formar a hexantresona. Então vamos lá. São 6 carbonos, porque é hex, 3, 4, 5, 6. Aí existe o grupo funcional cetona, que é uma carbonila, na posição 3. Então, se eu contar da esquerda para a direita, 1, 2, 3. Nós temos uma carbonila aqui. E o resto são hidrogênios. Então, H3, H2, 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 H3. Nós precisamos saber quem é o álcool secundário que dá origem a essa cetona. Então é um álcool que tem que ter 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele tem que ter também um grupo característico do álcool, que é o OH, na posição 3. Porque esse OH vai virar carbonila, né, no processo de oxidação. Aí, preenchendo os hidrogênios, ficaria este álcool aqui, cujo nome é X, porque tem 6 carbonos, AN, porque tem ligação simples entre os carbonos, e o grupo OH está na posição 3. Posição 3, e os álcools são caracterizados pelo final ol. Então nós vamos procurar nas respostas por hexan 3ol. E ele está aqui, ó, letra C de Canadá. Portanto, resposta correta, letra C. Considerei uma questão de nível médio, pois exigia que você soubesse isso daqui, ó, gente. Tinha que saber que oxidação de álcool secundário dá origem à cetona. Isso não estava no enunciado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Cadeia ramificada. Se você sabe o conceito de cadeia normal, você consegue fazer a questão tranquilamente. Vamos para a próxima questão. Questão de número 116. Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade. Então vamos lá, gente. A questão já está falando que essa molécula tem baixa polaridade. Isso significa que essa molécula vai ser pouco solúvel em água e muito solúvel em solventes apolares. Então já de cara a gente já sabe essas informações. Ele dá a estrutura, né? Aqui embaixo diz que a fórmula é C12H8Cl6 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação dos organismos, sendo danoso à saúde. Então olha aqui, ó, alta persistência no meio ambiente e acumulação dos organismos. Onde isso vai se acumular? Ah, adivinha, essa é a questão. Ó. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrimas, urina, leite, quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Então, se o negócio tem baixa polaridade, a gente precisa encontrar um fluido biológico que tenha alto teor de gordura, porque gordura é uma molécula que tem uma baixa polaridade também. Isso vai permitir uma solubilização desse inseticida. Então vamos pensar. A gente tem aí algumas opções. Saliva, sangue, lágrimas e urina são predominantemente feitos de água. O único fluido que teria um pouco de gordura seria o leite. Então tá aqui, ó. Tcharam!
Letra E, de Equador, resposta correta. Uma questão que eu considerei de nível fácil, pois várias dicas são dadas ao longo da questão para que você aplicasse o conceito de semelhante. Vamos anotar aqui, ó, semelhante. Ó, semelhante dissolve semelhante. Por isso que esse composto aqui vai se dissolver na gordura. Tem que saber que gordura é uma molécula com baixa polaridade também. Vamos para a próxima questão. Questão de número 117 diz o seguinte: uma cafeteria adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material, semelhante a uma cerâmica, suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto quando comparado ao de um copo plástico descartável, essa cafeteria possibilita ao cliente retornarem o copo sujo e lavarem o café quente servido em outro copo já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também o conforto de não esquentar na parte externa. Então, essa é uma informação importante aqui, ó, não esquentar na parte externa, ele é um isolante térmico. Aí, olhando para as alternativas, diz assim: qual das vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Gente, vamos pensar, se o negócio é feito de 50% de casca de café, a gente vai reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Porque a gente está substituindo, em parte, o plástico reciclado, né, ou o plástico proveniente da indústria química por um material biodegradável, que é a casca do café. E lembra que ele não esquenta na parte externa? Então significa que ele vai ter uma baixa condutividade térmica. Resposta correta, letra D de Dinamarca. Eu considerei também uma questão de nível fácil, uma questão quase até de interpretação de texto, mas tem alguns conceitos da química aqui que estão sendo cobrados, mas predominantemente uma questão de interpretação de texto. Vamos para a próxima questão. Questão de número 118 diz o seguinte: o consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. Então, açúcar é a diferença entre os dois tipos de refrigerante. Um tem e o outro não. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante de diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas, ou seja, a gente pode desprezar essa massa. São muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui. Então, gente, vamos pensar. Se o volume é o mesmo, então vamos lá. Se o volume é o mesmo e a massa é maior do refrigerante normal, massa-volume, existe uma propriedade que relaciona massa-volume, que é a densidade. Densidade é massa sobre o volume. Se o volume, vamos lá, se o volume for igual e a massa aumenta, o que acontece com a densidade? A densidade tende a aumentar também. Então a gente espera que o refrigerante normal ele vai possuir maior densidade do que o refrigerante diet. Portanto, a resposta correta é a letra A de Argentina, maior densidade. Tanto que existe um experimento que diz o seguinte: se você pegar um refrigerante normal
e um diet, o refrigerante normal em relação ao refrigerante do tipo diet, vai acontecer isso aqui, ó. Esse que é o diet, como ele é menos denso, ele vai boiar. E o normal vai afundar porque ele é mais denso. Tá? Mas a questão não envolveu esse experimento, mas essa é uma maneira, né, de verificar de forma experimental se um refrigerante é normal ou diet. Mas aumenta a densidade por causa dessa relação aqui da equação que eu comentei com vocês. Considerei uma questão também de nível fácil que envolvia o entendimento do conceito de densidade. Vamos para a próxima questão, questão de número 121. A questão diz o seguinte: para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago. Informação importante. Onde o meio é fortemente ácido e várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo, sistema aquoso. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um grupo amino, um recurso tecnológico empregado é a sua conversão em cloridrato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Então você tem ali genericamente uma molécula que representa o medicamento. Aqui nós temos o HCl, que seria o ácido clorídrico, e aqui nós teríamos o cloridrato, citado na questão. Bom, o que acontece, gente? Se você analisar essa parte aqui da molécula, essas moléculas aqui do lado esquerdo, essas moléculas elas têm um caráter covalente, porque tem ligações covalentes aqui, né? Ligações covalentes. Já nessa outra molécula, você está vendo aqui o sinal positivo e negativo, isso aqui é uma característica de uma ligação iônica. Além das ligações covalentes existentes, também temos aqui uma ligação iônica entre o cloro menos e o cátion correspondente. Aí vejam o que a questão está pedindo para vocês. Ó. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue promovido por essa conversão deve-se ao incremento, então aumento, o que está aumentando? Vocês lembram da primeira questão que a gente fez sobre caráter iônico? Então, o caráter iônico, nesse caso, está sendo cobrado novamente, porque nas moléculas dos reagentes nós tínhamos só ligação covalente, certo? Ligação covalente. Aqui nós temos ligação iônica, então está aumentando o caráter iônico. Resposta letra C. Eu achei uma questão até de nível médio que você tinha que identificar todas essas características envolvendo o conceito de ligação covalente, ligação iônica. Então, uma questão que eu considerei de nível médio. Vamos para a próxima questão, questão de número 125. Questão que diz o seguinte: a utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa dos riscos de acidente graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, Goiânia e Fukushima. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, descontaminação ambiental dispendiosa, em caso de acidente e utilização de armas nucleares, a questão ela explora a geração de energia elétrica, diz que ela tem vantagens. Então a questão ela explora isso aqui, as vantagens. Destaca as desvantagens, mas pede as vantagens. A geração dessa energia tem como característica, vamos lá, quais são as vantagens? Forma resíduos facilmente recicláveis? Não.
Promove aumento do desmatamento? Também não. Contribui para a produção de chuva ácida? Nada a ver. Emite gases tóxicos? Também não. Produz calor sem o consumo de combustíveis fósseis? Com certeza, porque a queima de combustíveis fósseis é uma forma de produzir calor. Aqui a gente está falando de uma energia que vem do núcleo, da fissão nuclear. Então nós temos aqui como resposta correta a letra E, e eu considerei uma questão de nível fácil, uma questão de interpretação, porque todas as outras alternativas facilmente elas eram canceláveis. Vamos para a próxima questão, questão de número 126. A questão diz o seguinte: em uma indústria química, o controle da dureza da água, então aqui tem um conceito importante que depois a gente vai desenvolver, dureza da água, é importante quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis, que é um conceito que está relacionado à dureza da água, formados a partir de sulfatos e carbonatos, podem se acumular no interior das tubulações, causando obstruções. Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados testes de qualidade que consideram os seguintes parâmetros. Então você tem ali os testes 1, 2, 3, 4, 5 e as opções cálcio, cloreto, turbidez, coliformes fecais e sólidos sedimentáveis. Gente, conceito de água dura, dureza da água, dureza O que é a dureza da água? A dureza da água é uma elevada concentração de íons cálcio ou magnésio. Esse é o conceito de dureza da água. Por quê? Porque tanto o cálcio 2+, como o magnésio 2+, se eles se combinarem com os íons carbonato ou sulfato, eles geram o que a gente chama de sais insolúveis, que são os sais ali que foram citados na questão. Então a gente precisa ter muito cálcio e muito magnésio para que essa água seja dura. Então o teste envolvendo cálcio é um teste adequado para determinar a dureza da água. Então qual dos testes deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução nas tubulações? É o teste 1. Resposta letra A. Considerei uma questão fácil, mas você tinha que saber o conceito de dureza da água, que é um conceito que nunca tinha aparecido, pelo menos que eu lembre, nas últimas provas do Enem. Então foi uma surpresa aí falar sobre dureza da água. Questão de nível fácil. Vamos para a próxima questão. Questão de número 128. Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com uma tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro. Anidro significa que não tem água, né? Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se no cloreto de cálcio diidratado, que é um sal hidratado. Então você tem duas moléculas que ficam na estrutura cristalina do composto, associada à estrutura cristalina do composto. Considere a massa molar da água igual a 18 e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111. Na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa. Então, quando você absorve a água, você aumenta a massa. Quer saber o ganho percentual? Então, vamos pensar. CaCl2 mais duas moléculas de água formam o cloreto de cálcio diidratado. Ele disse que só o cloreto de cálcio tem uma massa de 111 gramas por mol. E ele disse que os dois juntos, né? Na verdade, ele deu o valor do cloreto de cálcio, mas se a gente somar duas vezes aqui 18 gramas por mol, fazendo a conta, isso vai dar uma massa total do cloreto de cálcio diidratado de 147. Então, de 111 para 147 houve um aumento.
Então, o ganho percentual pode ser calculado da seguinte forma: você pega 147, divide por 111, faz vezes 100, aí você vai ter o percentual. E aí, como você quer o aumento, então você diminui 100% para achar quanto que aumentou. Então, esse ganho percentual, fazendo a conta, isso vai dar 132 menos 100, que vai dar 32%. Então, aumentou 32% a massa. Resposta correta, letra D, de Dinamarca. Olha, considerei uma questão de nível médio, porque tem aqui umas continhas chatas, tem que saber porcentagem, tem que saber calcular a massa molar. Então, considerei uma questão dentro do contexto da própria prova, uma questão que exigia alguns conhecimentos aí de matemática, mas não muito mais do que isso. Agora vamos para a próxima questão, e essa questão, na minha opinião, é a questão mais difícil da prova. Uma questão que envolve cálculo estequiométrico, mas não somente isso. Ela é uma questão difícil dentro do contexto da prova, mas não é tão difícil dentro do contexto do próprio assunto, que é cálculo estequiométrico. Então a gente vai fazer juntos. Eu vou dar aqui um macete para você matar a questão. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha, aí ele dá uma massa aqui, né, do nitrato de mercúrio dissolvidos em água. Temendo a toxicidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio. Então aqui você tem uma reação, né, do cloreto de sódio com o cloreto de mercúrio. Já que o cloreto de mercúrio é um sal insolúvel, você consegue captar, né, o mercúrio da solução e precipitar na forma de cloreto de mercúrio, que está aqui. Bom, aí, na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Muito bem. Aí, a questão continua dizendo o seguinte: o produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de gráfico. Então, você tem aí, né, 5 gráficos mostrando, né, a relação entre a massa de cloreto de mercúrio com a massa de cloreto de sódio. A massa molar do nitrato está aqui, do cloreto de sódio está aqui, do cloreto de mercúrio está aqui. Então, essas informações são dadas na própria questão. Qual o gráfico obtido pelo assistente do laboratório, né? Qual foi o gráfico que ele chegou? Então, gente, temos aqui uma questão que envolve estequiometria. E a estequiometria se baseia nesses números que aparecem aqui na frente. Então, aqui não tem nada, mas a gente sabe que é o número 1. Aqui temos o número 2. Aqui nós temos também o número 1, que não está aparecendo. E aqui nós temos o número 2, que é uma substância que não está sendo citada na questão. Mas, falando só dos citados, a proporção é de 1 mol de nitrato de mercúrio esse nitrato de mercúrio aqui, né? A proporção é de 1 mol de nitrato de mercúrio para 2 mols de NaCl. E nessa proporção, 1 mol de nitrato de mercúrio e 2 mols de cloreto de sódio, forma-se 1 mol de cloreto de mercúrio. Muito bem.
Precisamos transformar tudo isso em massa. E aí a gente usa as massas molares que foram dadas na própria questão. Então observem que o nitrato de mercúrio tem massa 525. Então eu vou multiplicar por 525 gramas por mol. Aqui nós vamos ter 525 gramas de Hg2NO3, 2. Aqui eu vou multiplicar por 2, porque a proporção, segundo a equação, são 2 mols. Então 58 vezes 2 dá 116 gramas de NaCl. E multiplicando isso daqui por 472, isso vai dar 472. Hg2Cl2. Agora vejam o seguinte, segundo a questão, olha aqui, ó, 5,25 gramas de nitrato de chumbo, desculpa, nitrato de mercúrio, né? Então, vejam só que 5 é 5,25. Olha que coincidência. E aí torna a questão muito mais simples. Daqui para cá, nós diminuímos 100 vezes. Então, ficou 100 vezes menor. Então, espero que esse valor também seja 100 vezes menor. Então, fica 1,16 e 4,72. Então, eu preciso encontrar o gráfico que tenha a massa de cloreto de 4,72 e a massa de sódio, de cloreto de sódio, então cloreto de mercúrio 4,72 e cloreto de sódio 1,16. Se você olhar nos gráficos, o único gráfico que tem essas informações, ó, massa de cloreto de mercúrio, esse valor aqui, aproximadamente 4,72 e 1,16 de cloreto de sódio. 1,16 está mais ou menos aqui, ó. 1,16 e aqui 4,72. Então a resposta correta é a letra D. Parece uma questão difícil, não é uma questão fácil, dentro do contexto da prova é uma questão difícil, mas o que ajudou muito foi isso aqui, ó. Esse 100 vezes menor vai se replicar nos demais casos, nas demais relações. Então, a questão que parecia ser uma questão difícil, no fim, se tornou uma questão fácil pelos números que foram apresentados. Vamos para a próxima questão. Questão de número 134 diz o seguinte: entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura de outro isômero. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno é... Bom, pessoal, a questão está falando do conceito de carbono quiral ou composto quiral. Um composto quiral ele tem que ter um carbono quiral. E aí, para você saber o que é um carbono quiral, é um carbono que tem 4 ligantes, R1, R2, R3 e R4, e esses carbonos são todos, ou melhor, esses ligantes, né, são todos diferentes de todos. Então você tem que ter 4 ligantes diferentes no mesmo carbono. Se a gente olhar para a molécula de ibuprofeno, o carbono quiral está aqui, né? Esse carbono que eu marquei com asterisco seria o carbono quiral. A questão diz o seguinte: além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para o alívio da dor. E ele quer saber o princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria, ou seja, o composto que tem carbono quiral, porque para ter isomeria óptica tem que ter carbono quiral.
Se você olhar com atenção, só tem uma molécula que tem carbono quiral, que é essa daqui, ó. Olha aqui o carbono quiral. Esse carbono quiral, vejam só, ele tem o grupo benzeno, ele tem toda essa estrutura aqui que conta como um grupo, tem o hidrogênio e tem o grupo H. Então ele é um carbono quiral. Logo, a resposta correta é a letra E, butilbrometo de escapolamina. Considerei uma questão de nível fácil, porque bastava você saber o conceito de carbono quiral e de isomeria óptica para saber a resposta da questão. Bom, pessoal, essa foi a prova de 2023. Espero que você tenha gostado aí da correção. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você achou da prova. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de alguma questão, você pode deixar aqui nos comentários, que será um prazer responder as suas dúvidas. Muito obrigado pela atenção.